nossa intenção é trazer sempre, nesses pequenos minutos, uma reflexão do Evangelho a partir das reflexões do Emmanuel. Hoje tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida que faz a gente fazer essa reflexão, que pode ser em nossa vida esse ponto de luz. Esse texto está no capítulo 18 e fala de purificação íntima. É nossa luta diária, é nossa redenção, é a nossa transformação interior, que é a verdadeira transformação. Mas olha como Emmanuel começa a tratar desse assunto a partir de um versículo de uma carta de Tiago. O versículo é o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Todos nós temos as nossas deficiências, todos nós somos conhecidos lá fora por aqueles que nos observam. Eles veem as nossas ações, o nosso comportamento. Aí onde ele pede para a gente limpar as mãos, limpar as nossas ações, aquilo que as pessoas veem. Mas ele diz: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. As pessoas nos conhecem. Elas têm condições de avaliar, analisar as nossas ações. Mas nós temos uma vida íntima, da qual somente cada um poderá fornecer o testemunho. As pessoas não conhecem a intimidade do meu pensamento, do meu sentimento. Muitas vezes eu cometo uma ação que não corresponde àquilo que eu estou sentindo. E o que o Tiago fala em sua carta e que o Emmanuel faz a gente pensar é que ele pede para que a gente limpe as mãos, que a gente limpe as ações exteriores, que as pessoas vejam as nossas ações transformadas, modificadas, limpas, mas aqueles de duplo ânimo, aqueles mais fortes ainda, aqueles que querem uma transformação maior ainda, purificar os corações. Que lá no fundo desse sentimento, no fundo desse coração, é que é a transformação mais profunda. Então ele pede as duas transformações: a modificação na conduta diária e a transformação mais profunda. Se eu não faço a modificação profunda, eu faço só a modificação superficial, eu me transformo no hipócrita. Eu começo a me mostrar na rua, nos lugares, nos lugares religiosos, nos lugares que eu frequento de maneira geral, eu mostro uma pessoa, sendo que no fundo eu sou outra pessoa. As pessoas percebem isso e eu fico sem me transformar. E muita gente se conforma com isso, de parecer transformado, de se mostrar transformado, de se mostrar amigo, de se mostrar caridoso, de se mostrar isso, aquilo. Esse cristão se preocupa em limpar as mãos, mas mais do que limpar as mãos, ele se preocupa, ele tem esse duplo ânimo de purificar o coração, que é purificar a fonte de onde brotam todas as ações, que as ações vêm a partir do sentimento. Olha como o Emmanuel diz: o mundo interior, esse mais profundo, é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então, esse mundo interior, que eu preciso ter duplo ânimo para modificar, nele está a fonte dos princípios bons e maus, que eu expresso. E nesse coração que tem esses princípios bons e maus, eu guardo todos os fundamentos das minhas expressões. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Dessa forma, é muito mais fácil a todos nós confessarmos a aceitação de verdades religiosas,
ou transformar a nossa conduta, o nosso comportamento a partir do nosso desejo exterior, que as pessoas percebam. Mas aquilo que eu tenho no mais profundo, eu continuo guardando para mim, e aquilo que eu guardo para mim dá origem a uma série de coisas, a uma série de comportamentos que eu continuo tendo. Tem um outro livro, esse livro Vinha de Luz, tem alguma coisa relacionada também a isso. É um texto que é do Evangelho de Mateus, palavra de Jesus, que o Emmanuel pegou só um versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O Cristo não veio ensinar esse caminho, dessa verdade, dessa vida. Ele não mostrou uma série de outras coisas que a gente deveria fazer, diferentes de nós mesmos. Ele não disse que o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Quando Cristo diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, não tem nada do Cristo de próprio dele aí. Ele diz a vontade do Pai e a obra do Pai. E nós temos dificuldade nessa vontade do Pai. Nós temos a nossa própria vontade e seguimos muito a nossa vontade. Temos dificuldade em compreender essa vontade do Pai. Por isso a gente tem dificuldade de compreender esse versículo também. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça dos homens, é a justiça desse reino de Deus que é a lei divina. E tantas consequências que eu recebo em relação a atos que eu cometi, que eu não compreendo como justiça, que eu acho que é injustiça. Mas é injustiça do ponto de vista do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha compreensão. Não é injustiça do ponto de vista desse reino de Deus. E o Emmanuel diz no comentário desse versículo: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Aí que eu faço a conexão com o texto anterior. É essa bússola do coração. É esse coração que os de duplo ânimo conseguem transformar, conseguem modificar. E quando eu busco primeiro o reino de Deus e sua justiça, eu consigo domesticar esse coração. Porque é um coração orgulhoso e é um coração egoísta. Que como orgulhoso e como egoísta, ele quer sempre a minha vontade e não entende o reino de Deus. Eu quero fazer o meu reino, o reino dos homens, e não o reino de Deus. E o Emmanuel comenta, recorre-se à fé. Aí, essa fé pode ser positiva ou negativa de acordo com a compreensão da fé desse coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual. Mas se eu confundo a paz espiritual com a paz do mundo, o meu coração orgulhoso não vai entender o meu sofrimento que pode me trazer paz espiritual. Eu vou querer a paz do mundo. Eu não vou ter essa paz espiritual. Eu vou querer a paz do mundo. No anseio de luz, o que é luz? A compreensão só intelectual e não é o discernimento, não é o amor, o sentimento. Outra coisa que faz as pessoas procurarem a fé, pesquisa de solução aos problemas graves do destino. Mas onde eu vejo o meu destino? Eu só vejo o meu destino nessa minha vida, nessa minha existência? Ou o destino para mim está no destino do espírito? Se tiver no destino do espírito, algumas coisas que acontecem comigo hoje, eu compreendo como consequências de coisas que acontecem educando esse espírito. Que embora as coisas sejam contrárias ao meu desejo naquele momento, trazem a educação do espírito. Então, quando eu percebo a vontade do Pai, eu percebo que algumas coisas contrárias à minha vontade são coisas desse Pai misericordioso que permite que as coisas aconteçam sempre em benefício da evolução do homem. O título desse texto é Ouçamos Atentos. A gente precisa sempre de muita atenção para ler e mergulhar nesses textos do Evangelho, e especialmente nesses comentários de Emmanuel. E nós, que queremos ter duplo ânimo, é bom que a gente modifique a nossa conduta externa, mas acima de tudo, que a gente modifique também o coração, que é a fonte de todas as nossas condutas. Até a próxima.